Alô, boa noite, segundo ano. Nós vamos então começar a nossa primeira aula desse semestre, né? Porque nós estamos começando aí mais um semestre, agora falta pouco e logo já tá aí o ano que vem, né? Mas nós ainda temos alguns cronogramas para serem cumpridos, né? E hoje eu vou estar falando para vocês sobre o gênero textual chamado haikai. Esse gênero textual, a primeira coisa, é sempre aquela perguntinha que eu gosto de fazer. Do que se trata? O que é um gênero textual? Gênero textual é a mesma coisa que tipo de texto, não é isso? Então, existem vários tipos de texto, assim como nós temos, por exemplo, uma notícia, um conto, uma crônica, um romance. E um dos gêneros textuais que nós podemos ver aqui no segundo ano é o haikai. O haikai, ele vai fazer parte dos gêneros que são voltados para o poema. Para o poema, tá? Então, é como se fosse uma subdivisão do poema, tá? O poema, vocês, inclusive, nós já estudamos, se eu não me engano, no primeiro bimestre, nós já vimos um pouco sobre poema. Então, existem algumas formas fixas. E o haikai é uma dessas formas fixas, tá? O soneto, vocês lembram do soneto? O soneto também é uma forma fixa do poema. É aquele poema onde você tem 2 quartetos e 2 tercetos, tá? E o que vai ser esse haikai? Aí é isso que nós vamos estar vendo aqui nos próximos slides, ok? Então, primeira perguntinha básica é: o que seria, então, esse haikai? Então, muita atenção aqui. Eu dei uma pré-definição, né? Primeiro eu já falei, situei para vocês que o haikai é um dos poemas, um dos tipos de poemas, né? Uma das formas fixas do poema. Então, vamos a esse conceito. É uma breve composição poética de origem japonesa. Isso aqui é muito importante, ela é de origem japonesa. No plano temático, ou seja, com relação ao tema, do que vai se tratar o haikai? O haikai, ele busca expressar a relação entre o ser humano e a natureza. Você vai observar que a maioria praticamente todos os haikais, eles falam exatamente da natureza, eles expressam um pouco da natureza. Apesar do tamanho dele ser bem reduzido, vocês vão ver que ele é composto apenas de 3 versos, vocês vão ver que ali vai existir, sempre coexistir essa ligação entre o ser humano e a natureza. Seu fundamento filosófico é o princípio budista, né? Ou seja, parte também de que nós precisamos viver em equilíbrio com a natureza, segundo o qual tudo no mundo é passageiro, é efêmero, competindo ao ser humano reconhecer-se como passivo de mudanças contínuas. Ou seja, o ser humano, por ele ser passageiro, por ele ser efêmero, ele está propenso a sofrer mudanças contínuas. Assim como, olha aí a relação, assim como a natureza, que também sofre modificações, e fica mais claro ainda quando se usa a questão das 4 estações do ano, porque as 4 estações do ano, elas realmente demarcam o tempo, demarcam a passagem do tempo, né, durante o ano. Então, tá vendo a relação aí? Então, o haikai, ele vai tratar disso, dessa relação entre o ser humano e entre a natureza. Ok, vamos lá para o próximo slide. Aqui nós vamos falar então sobre a finalidade.
finalidade, segundo ano, é a mesma, é uma perguntinha básica e que geralmente cai aí nas provas, nas avaliações externas. Finalidade significa para que serve. Então, esse gênero textual, para que ele serve? Qual é a intenção dele? Então, vamos lá, vou dar algumas definições para vocês. Uma delas é despertar a percepção do leitor. Então, é deixar o leitor mais atento, né? Esse lado dele, dessa questão da percepção. Lembrando que o leitor somos nós, né? Próxima finalidade, despertar também agora a concentração do leitor. Então, a percepção do leitor, claro que sempre voltado para a relação do ser humano e da natureza, e a concentração também voltada para isso. E as outras duas finalidades que nós vamos ver aqui são finalidades comuns, né? Ou seja, são finalidades semelhantes às finalidades do gênero poema, né? Ou seja, que é refletir, levar o leitor a refletir ou levar o leitor a se emocionar. Essas duas finalidades aqui são finalidades comuns ao poema. Como haikai é um poema, então logo ele também possui essa mesma finalidade. Só que ele tem uma finalidade mais acentuada, né, com relação à percepção e à concentração. Ok? Próximo slide, nós vamos ver sobre características. Quais são as características do haikai? Vocês vão vendo aqui que tem a ideia de um haikai aqui também, um haikai, né, da Lídia Vasconcelos. Nós vamos ler aqui depois aqui. Então vamos lá. O haikai, gente, ele é objetivo. Lembra que toda poesia, geralmente ela tem essa característica de ser subjetiva, de cada um ler e ter ali a ideia, ter ali o sentimento, ter ali uma emoção específica. No haikai, ele é mais direcionado à objetividade, ou seja, a mensagem é transmitida de forma muito clara. Juntamente com a objetividade, você vai ver a simplicidade, né? Ou seja, é uma mensagem muito simples, que você não vai ter ali a utilização de palavras complicadas, palavras rebuscadas, né? Coisas que nós vamos ver posteriormente com o simbolismo e o parnasianismo. A serenidade, porque, enfim, está se tratando da natureza e da relação do homem, a relação boa do homem com a natureza, certo? Então fala da serenidade, da sobriedade, ou seja, é feito com a razão, né? Nós sabemos que durante o romantismo, na segunda fase do romantismo, que foi a geração considerada ultra-romântica, porque eles seguiam as ideias do Lord Byron, e o que acontece? Lá, os poetas, eles não tinham sobriedade, era o contrário, né? A maioria eram viciados em drogas, na época o ópio, e aí, quando eles estavam, assim, meio que alucinados, eles produziam. Aqui a gente não vai ter isso, aqui a gente tem o contrário, a sobriedade, que é muito ligado com a questão da razão. Causalidade, ou seja, o assunto vai ser uma coisa comum. Por exemplo, as 4 estações do ano é uma coisa totalmente comum, então, causalidade. Solidão, ou seja, o homem vai refletir sobre ele e sobre a natureza, sobre os efeitos da natureza nele e o que ele pode produzir na natureza. Não intelectualidade, ou seja, você não vai ver assuntos filosóficos, nada disso, são coisas totalmente concretas. Bucolismo, que é relacionado à exaltação da natureza, da beleza da natureza, né, uma das características aí, o bucolismo. O antissentimentalismo, ou seja, não tem, o antissentimentalismo, ele está muito ligado aqui com a objetividade, porque se o sentimentalismo está ligado à subjetividade, o antissentimentalismo está totalmente ligado com a questão da objetividade, ou seja, lá a gente tem que ser mais, no haikai nós temos que ser mais objetivos, a gente não tem que ficar tratando o que eu acho, o que o outro acha, ou o que o outro acha, mas
o geral, o que é o objetivo. Condensação, ou seja, ele é feito apenas de 3 versos, né? Ou seja, um poema muito curto, muito condensado. Uso de imagens, então ele vai estar sempre voltando à questão da natureza e ausência de rimas. Então tá vendo que é tudo muito simples no haikai. O haikai ele é um poema muito simples, tá? Que quer simplesmente transmitir da forma mais singela, da forma mais simples, a ideia, né? Que ele quer transmitir, no caso. Olha aqui, essa poesia da Lídia Vasconcelos, esse haikai. A poesia, às vezes, é o barco, com que faço minha trilha. E, às vezes, é só uma ilha. Olha aí a presença da natureza. Trilha, ilha. E aí ela faz essa comparação da poesia com esses elementos da natureza. E, lógico, que tem também a questão da presença do eu. Olha aqui, com que faço minha trilha. Então, você tem a presença do ser humano, da natureza e a objetividade. Tá vendo que ela não ficou devagando, ela falou uma coisa totalmente simples. Ok? Vamos pro próximo slide. Esse próximo slide, então, nós veremos a estrutura do haikai. Eu já andei dando uma pincelada sobre a questão da estrutura do haikai. Mas vamos lá então aos detalhes sórdidos, né? O haikai ele é composto de 3 versos. Lembrando que verso é cada linhazinha do poema. Tá vendo esse aqui ao lado? Esse poema ao lado aqui, você pode observar, são apenas 3 linhas, que na verdade nós não devemos chamar de linhas, né? Nós devemos chamar de versos, porque se trata de um outro tipo textual. Então, o haikai ele é composto apenas de 3 versos. Como que serão esses 3 versos? O verso 1, esse primeiro, e o verso 3, ele vai ser composto do que a gente chama de redondilha menor. Redondilha menor quer dizer que esse verso aqui, tanto esse verso quanto esse verso aqui, tanto o primeiro quanto o terceiro, eles têm que possuir apenas 5 sílabas poéticas. Eles vão possuir apenas 5 sílabas poéticas. E na literatura, quando se tem 5 sílabas poéticas, nós temos um nome especial para isso, que é chamado redondilha menor. Ok, o que mais? Depois do primeiro e do terceiro verso, nós temos esse verso aqui intermediário, que nós chamamos de verso 2. Esse verso 2, ele tem que ter necessariamente 7 sílabas poéticas. Então, aqui nós vamos ter o que a gente chama de redondilha maior. Também é uma nomeação da nossa literatura, tá bom? Então, o primeiro e o terceiro são 5 sílabas poéticas, redondilha menor, e o intermediário, ele possui 7 sílabas poéticas, que é o redondilha maior. Professora, mas como que nós fazemos isso? Então, eu vou estar dando uma relembrada com vocês. Ah, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ler, né, o poema, não li para vocês o haikai. Em qualquer lugar onde se deixem as coisas, as sombras do outono. Olha que coisa simples, né? Uma mensagem simples. Aqui é o autor Chiorri. Próximo slide, então. Já que eu falei sobre a questão de redondilha maior, sobre isso a gente tem que relembrar uma coisa muito importante. Por isso que tá uma atenção aí enorme, tá? É só pra gente relembrar, tá bom? Nas atividades que eu passei, eu não pedi para vocês fazerem as contagens das sílabas poéticas. Mas eu vou estar passando aqui para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Essas regras, elas são chamadas regras de escansão. Escansão é quando você pega um verso e vai dividir as sílabas poéticas dele, tá bom? E aí existem algumas regras. Através dessa divisão dessas sílabas é que a gente sabe se tem 5, se tem 7, se é redondilha menor, redondilha maior, se é um decassílabo, tá? Então depende da quantidade de sílabas poéticas que existem para você saber qual seria a denominação, qual o nome que aquele verso tem, tá bom?
Primeira regra, nós contamos as sílabas poéticas, lembrando, sílabas poéticas, de forma semelhante. É muito parecido com a separação das sílabas gramaticais. Vocês lembram das sílabas gramaticais? Quando vocês estavam lá no ensino fundamental, a professora pegava e ensinava assim. Então, gente, vamos lá. Cada vez que você bate a palma, quer dizer, ou cada vez que você abre a boca, é a hora de você dividir a sílaba. É essa ideia mesmo, né? Por exemplo, a palavra forma, né? Ó, bater nas palmas. Forma. Ou seja, forma. Eu tenho duas sílabas. Ou seja, eu abri a minha boca para falar essa palavra duas vezes. Então, essa é a separação das sílabas gramaticais. As sílabas poéticas, primeira regra é essa, ela é bem parecida. Aí tem as exceções que eu vou colocar agora aqui para vocês. Não se contam as sílabas poéticas que estejam após a última sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. Eu lembro que eu ensinei isso para vocês quando nós estávamos vendo sobre acentuação das palavras. Eu ainda falei. Chama a palavra, finge que você está na porta da palavra e bate a porta lá e chama. Por exemplo, palavra sílaba, né? Tô lá na porta da sílaba. O sílaba. Qual que eu falei mais forte? O si. Então, o si é que vai ser a minha sílaba mais forte, ou seja, ela vai ser a sílaba tônica. Então, o que acontece? Aqui você vai contar até a última. Quando você chegar na última palavra lá do verso, você vai contar só até a sílaba tônica. Todas as outras sílabas que vierem depois dessa sílaba tônica, nós não contamos, tá bom? Próxima regra. Gente, não preocupa, é só para você estar por dentro disso daí. Próxima regra são os ditongos. Lembram os ditongos? Os ditongos são duas vogais na mesma sílaba. Os ditongos, eles sempre vão contar como uma sílaba poética apenas, tá? Os ditongos, ou seja, duas vogais na mesma sílaba. Próxima regrinha, duas ou mais vogais. Se elas forem fortes ou fracas, átonas ou tônicas, elas podem fundir-se, elas podem juntar. Tá? Elas podem ficar juntas, formando uma só sílaba poética, tá? E aí, eu vou explicar então agora na prática. É o próximo slide aqui que nós iremos ver. Eu usei o mesmo exemplo daquele outro slide, né? Aquele mesmo haikai. Ó, em qualquer lugar onde se deixem as coisas, as sombras do outono, né? Vocês lembram que eu tinha colocado no outro slide? Ótimo, agora eu vou mostrar para vocês como que se faz a escansão, como que a gente vai fazer a separação. Escansão do verso 1, esse primeiro verso aqui, em qualquer lugar. Olha lá como que vai ficar. A regra não é você dividir as sílabas, igual você divide as sílabas gramaticais. Então, vai ficar lá, em qualquer lugar. Aí entra a regrinha lá da sílaba mais forte. Olha aqui a palavra lugar. Qual que eu falo mais forte? O lugar. A minha sílaba mais forte vai ser a lugar. Então, eu vou contar até aqui. Se existisse uma sílaba depois daqui desse gar, se fosse lugarejo, ou qualquer outra palavra nesse sentido, eu contaria só até aqui, porque é essa que é a sílaba tônica, tá bom? Então, vamos lá. Contando fica como? Uma, duas, ai, tô dando conta de escrever. 3, 4, 5. Tá vendo? Eu tenho 5 sílabas poéticas. 5 sílabas poéticas é o que a gente chama de redondilha menor. Olha só a escansão do verso 2. Então, tô provando para vocês. Para ser um haikai, ele tem que ter 3 versos, sendo que o primeiro verso tem que ter 5 sílabas poéticas e o segundo verso agora tem que ter 7. Então, vamos lá. Onde se deixem as coisas. Olha aqui a palavra agora, coisas. Qual que eu falo mais forte? O coi, não é? Ó, o coisas. Eu falo mais forte o coi. Então, essa última sílaba aqui,
eu não vou contar. Eu conto só até a última sílaba poética. Vamos ver quantas que darão? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e olha aqui, 7. Deram 7 sílabas poéticas. 7 sílabas poéticas é o que a gente chama de redondilha maior. Olha que belezura. Próxima escansão, a escansão do verso 3, as sombras do outono. Então vamos lá, a gente vai dividir as sílabas como dividem as sílabas gramaticais. As sombras. Agora vem o que foi falado ali, olha só. É o que eu falei aqui, ó. Não vai dar para eu voltar. É o seguinte, quando você termina com uma vogal e a próxima palavra começa com vogal, você pode fundir as duas. Você pode unir as duas sílabas. Porque quando nós vamos pronunciar, é como se nós emendássemos os dois Os juntos. Olha só. As sombras do outono. Tá vendo que eu falo do ou? Eu falo do junto com o o. Então, essa junção desse O com esse O, eu junto essas duas sílabas, formando uma sílaba apenas. E aqui na nossa última palavra, outono, a sílaba que eu falo mais forte é o to, ou seja, ela é a sílaba mais forte. Então, o no eu não vou contar, eu conto só até a última sílaba tônica. Então, ficaram, né? 1, 2, 3, 4, 5 sílabas poéticas, ou seja, redondilha menor. Ok, então todo haikai tem que seguir essa estrutura. Ok, então nós terminamos. Basicamente é isso, né? Nós falamos aí sobre o conceito, sobre como que o haikai é formado. Eu quero que vocês façam os 5 primeiros exercícios da apostila, da questão número 1 até a questão número 5. Lá na apostila tem as orientações, tá bom? Vocês deverão fazer o cabeçalho para que eu possa identificar. Vão colocar apenas as respostas no seu caderno, tirar foto e postar no aplicativo Google Classroom, ok? Vocês terão, então, de hoje até a próxima terça-feira, tá bom? Para vocês estarem postando isso daí. Agora que eu vi, olha que tem um i a mais aqui, desconsidera, gente, é bibliografia. Aqui foram as fontes, foi de onde eu tirei. Se alguém precisar aqui dos slides, eu posso fornecer, tá bom? Esse material, tem essas fontes que são muito interessantes, que vocês vão ter mais informações sobre o haikai. Mas é tudo muito simples, tá bom? E aí, para qualquer dúvida, eu estou à disposição. Obrigada e até a próxima aula.